Deputado, seja bem-vindo ao estúdio do Real Time, por favor. Muito obrigado mesmo por aceitar o nosso pedido de entrevista. O senhor vai sentar aqui. Sua câmera, quando quiser falar diretamente com o nosso internauta, é a 3, pode sentar. Obrigado, boa tarde. Vamos à vinheta. O Real Time 1 tem um prazer de receber novamente aqui nos nossos estúdios panorâmicos o deputado Sidney Leite. Muito obrigado pela sua presença e vamos logo para o bate-bola. Como o senhor está acompanhando o debate sobre o projeto de lei da fake news lá em Brasília? Olha, eu entendo que esse projeto é importante. O que é interessante é que os mesmos que são contra a aprovação e a manifestação do Congresso no sentido de regular as plataformas de mídia social, principalmente, são o mesmo que criticam o ativismo do Judiciário. Eu entendo que o Judiciário atua pela ausência e omissão do Parlamento, do Congresso Nacional. E parece que é isso que vai acontecer, né? Se nós não votarmos uma lei, com certeza vai continuar havendo ativismo judicial. Eu entendo que o Judiciário, neste caso, não está errado. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas utiliza as plataformas sem comprometer nada. Porque, veja bem o seguinte, Gerson, o meu direito vai até onde inicia o seu. E a recíproca é verdadeira. O meu direito não pode se sobrepor ao seu. Isso é uma questão. Segundo, e no mundo virtual tem que ser assim também, né? Em todo lugar. Segundo, nós acompanhamos, inclusive, um dia de especulação, de mobilização de violência nas escolas. Quem é a favor disso? Dia 20 de abril. Terceiro, certo? As plataformas não têm esse tipo de preocupação porque elas estão preocupadas com dinheiro. E a maioria do que movimenta as fake news, seja no segmento da saúde, na economia, na política, é atividade financiada, certo? Então não dá para aceitar isso como normal. Não se pode, quem quer que seja, destruir a imagem de uma empresa, de um produto, de uma pessoa, certo? A troco do ódio. Nós vimos as regras duras que o Tribunal Superior Eleitoral implementou e atuou nas últimas eleições. Isso não está correto. Por que não regulamentar? Certo? Aí fica dizendo lei da mordaça. A Associação Nacional de Jornalistas, que desde quando eu me entendo por pessoa, lutou pela redemocratização desse país, lutou pela liberdade de imprensa e a favor. Todas as organizações ligadas à comunicação são a favor. Em que cerceia dizer a verdade, a liberdade de pensamento, isso vai estar podendo fazer. Agora, eu não posso mentir e caluniar. Eu não posso denegrir a imagem com mentira. Promover o ódio, né? A violência. Promover o ódio. Você viu o seguinte, né? A questão da cloroquina. Quantas pessoas foram vítimas na sua vida porque tiveram os problemas cardiovasculares, né? Induzida por uma situação. Então, são exemplos desses que se tem comprovado pela ciência, certo? No sentido de que é muito temerário isso. E eu apresentei uma proposta ao relator, ao deputado Orlando, no seguinte sentido: para que a administração pública, direta e indireta, porque hoje o que o poder público faz? Isso é geral. Ele paga uma agência e essa agência redistribui o dinheiro. Na proposta que eu fiz de emenda, a administração pública, direta ou indireta, ela terá que dizer quais portais, qual blog, qual plataforma que está recebendo recurso, para que campanha e qual a durabilidade. E ela tem que renovar essa transparência a cada 30 dias, certo? Porque hoje o próprio poder público pode estar financiando mentira e a gente não sabe. Complexa essa situação, mas o seu sentimento é que o Congresso Nacional Congresso não, a Câmara, porque esse é um projeto que é oriundo do Senado, de autoria do senador Alessandro Vieira, de Alagoas, salvo engano. E aí eu lhe pergunto, o seu sentimento é de que os deputados vão encarar isso de frente?
ou vão realmente temer a reação das Big Techs, as empresas que operam nas redes sociais? Tem algumas questões, como por exemplo, eu não concordo que se tenha uma estrutura e quem fique no poder de regulador seja o poder público. Eu não concordo, o executivo. Isso é uma coisa. Segundo, o deputado Orlando, que eu tenho muito carinho, ele ampliou muito. Eu acho que o nosso foco tem que se ater à questão das fake news, da mentira, da destruição de imagem, da calúnia e da incitação à violência. Eu insisto nessas duas questões. Mas o senhor acha que votam? Não, votar não é a dificuldade, né? Colocar em pauta. Agora, o que é importante saber é se aprova. Então, eu entendo que o projeto precisa melhorar, precisa fazer ajustes para que a gente possa votar. Eu sou a favor, mas entendo que o poder público, o poder executivo, ser ali o intermediário, o regulador disso, não é a melhor solução. A proposta de que a agência que já existe, a Anatel, tome conta disso, é factível para o senhor? Você acha que é razoável? Ela pode ser mais melhorada a estruturação dela. Do jeito que a Anatel é hoje, também ela não teria condições e o papel de fazer isso, entendeu? Vamos pular de assunto, porque o deputado Sidney está participando dos grandes debates nacionais e um dos debates que, logo após a superação desse caso das fake news, entrará na pauta da Câmara Federal, certamente, e segundo o presidente da Casa, Arthur Lira, até o dia 15 entra em discussão, é o arcabouço fiscal, que tem esse nome muito complexo, mas o que? É uma regra fiscal que o governo se autoimpõe. Como está essa discussão? Quando vai a votos e qual o seu posicionamento? Olha, primeiro, eu entendo que o modelo que está aí do teto fiscal, ele não tem mais condições na realidade econômica brasileira. Por quê? Porque eu não sou a favor da diminuição de repasse de recursos, principalmente para a saúde e educação. Se manter esse mesmo modelo que está aí do teto, é isso que vai acontecer e quem sofre com isso, principalmente a população de baixa renda em todo o Brasil. Segundo, nós tivemos um debate na última terça-feira com o relator, o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, né? Coloquei meu posicionamento, eu entendo que a flexibilização da lei de responsabilidade fiscal é temerária, mas o eixo da proposta, né, com o que ele está acrescentando, eu entendo que é positivo. Porque também nós temos uma coisa, Jéssica, que chama atenção. Hoje, você pega o seguinte, uma economia como os Estados Unidos, que tem uma inflação muito maior do que a nossa, a taxa de juros está lá embaixo. O Brasil, a taxa de juros está 13,75%. É a maior taxa de juros real do mundo. E eu pergunto, quem ganha com isso? Só o mercado financeiro. Você vê que grandes empresas hoje estão vendendo imóveis para se capitalizar, porque o custo do que ela pegou e do que ela financiou está muito alto. Antes, né, já nesse período, eu como presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, criamos um grupo de trabalho para uma política de reindustrialização do Brasil. 80% das empresas já se autofinanciavam, porque o custo do crédito estava muito alto. E isso tem uma coisa que os analistas de economia não colocam, certo? Que é o quê? Quando a gente aumenta a taxa de juros, a dívida pública aumenta. Explode. E nós estamos falando de bilhões. Explode, certo? Na verdade. Explode. E quem paga isso somos nós, é a população de modo geral. Então, essa questão do arcabouço, que era para ser discutido em agosto, o governo, através do ministro Fernando Haddad, antecipou, né? E como muito bem você colocou, há um compromisso do deputado Arthur Lira de que nessa próxima semana a gente vote. A expectativa é que na terça-feira o relator Cláudio Cajado apresente esse relatório, né? Nós ficamos, inclusive, da bancada do meu partido, de ter uma outra conversa com ele. Essa conversa que eu participei foi pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo, eu sou coordenador político da Câmara dessa frente, né? Mas tivemos um bom debate com deputados e senadores de diversos partidos, certo? Agora é lógico, tem aqueles que são mais radicais, né? Eu entendo que a gente precisa ter essa responsabilidade fiscal, precisa ter previsibilidade, certo? E a gente não pode comprometer. Mas há uma proposta no orçamento de zerar o déficit público. Porque também, né, Gerson, a gente não pode esquecer
que, fora da pandemia, num passado não tão distante, se fez graça com dinheiro público e o mercado financeiro não comentou nada, comeu a bio. Absolutamente nada. Teve dinheiro para vale combustível, para taxista, para uma série de coisas, né? E que todo mundo ficou calado. E hoje o mercado financeiro defende essa taxa de juros, né? Inclusive, o teto de gasto foi seguidamente ultrapassado, estourado, né? E não se falou nada. Aquela PEC dos precatórios, por exemplo, transferiu uma série de... Aquilo ali gera uma insegurança jurídica, inclusive Tremendo. afeta a credibilidade do país no mercado internacional, né? O que não é positivo, não é bom, porque o Brasil já tem essa pecha e aquilo ali torna... Deixa eu lhe fazer uma pergunta. A nossa imagem muito ruim. Deixa eu lhe fazer uma pergunta fora do nosso roteiro aqui, porque o senhor tocou no assunto que é o Banco Central estabelecer os juros. O Banco Central hoje é um organismo independente, o presidente Roberto Campos Neto tem mandato fixo, o mandato dele não coincide com o mandato do atual mandatário. Vamos falar em tese. A decisão de dar autonomia ao Banco Central e ter esse mandato que entra na administração subsequente, pode ser de oposição, pode ser de situação de quem o indicou, foi uma boa decisão do Congresso? Olha, eu entendo que a autonomia do Banco Central, ela é algo que, do ponto de vista da maturidade econômica, ela é importante, Gerson. Eu, particularmente, votei a favor. Agora, isso não quer dizer, né, que, veja bem o seguinte, a nossa taxa de juros, a inflação real do Brasil está um pouco mais de 5%, certo? E ela baixou por quê? Inclusive, esse projeto foi de autoria aqui do seu conterrâneo, deputado Sidney Leite, que apresentei um projeto seguinte, para reduzir a carga de impostos de telecomunicações. Só abrir um parêntese, antes da lei entrar em vigor, aqui no Amazonas, se você juntasse todos os tributos, para cada R$100 que você pagava numa tarifa de celular, 48 era imposto. Que nós reduzíssemos a incidência de impostos nos combustíveis e na energia elétrica. Quando isso entrou em vigor, a inflação saiu da casa lá dos 10% e baixou para a média de 5 e pouco. Então, não foi a política de juros que fez a inflação cair. Certo? É uma política fiscal, né? Foi uma política de uma decisão do parlamento de diminuir a incidência de tributos em serviços, né, que a grande massa de trabalhadores brasileiros e da população de baixa renda consome. Até porque você sabe, né, que grande parte, mais de 70% dos trabalhadores brasileiros ganham até 2 salários mínimos, certo? Então, isso fez com que a inflação reduzisse. Agora, quando o juros está alto, esse ambiente é ruim em todos os aspectos. Há uma retração econômica, certo? E a gente não vê essa necessidade de manter essa taxa de juros. Você vê que os Estados Unidos têm uma inflação maior do que a nossa e a taxa de juros é bem inferior. Os americanos estão errados? Nem os europeus que estão numa situação semelhante. Mas deixa eu introduzir o próximo ponto de pauta, que também tem a presença, a sua participação importantíssima, que é reforma tributária e Zona Franca. Como está esse tema no Congresso? Tivemos agora o Banco Mundial fazendo um ataque praticamente gratuito, usando dados incorretos sobre a Zona Franca de Manaus. Como é que está o avanço da reforma tributária e o contexto da Zona Franca nela? Primeiro, eu queria aqui fazer um reparo. Quando foi divulgado esse material do Banco Mundial, eu ontem tive uma agenda muito extensa, né? Por sinal, eu cheguei em casa de madrugada, que eu ainda fui cumprimentar um amigo que estava aniversariando, saí da Câmara muito tarde. Mas quando eu cheguei no gabinete, por volta de 8, 9 horas da noite, uma representante do Banco Mundial entrou em contato comigo. Ela está, inclusive, na Coreia do Sul. E dizendo o seguinte, Cláudia é o nome dela, pedindo desculpa pela má interpretação de um meio de comunicação que deturpou a informação. Inclusive, o Banco Mundial está mandando um release e vai expedir uma nota em relação a isso. No dia de hoje, o jornal Folha de São Paulo traz uma matéria em que tem uma foto, inclusive, que creio que é da Motor Honda, mas que cita exemplos de incentivo fiscal, não fala das questões da Zona Franca. Mas eu quero, antes de entrar na reforma tributária, Gerson, dizer o seguinte. Primeiro,
Eu entendo que a fala do Banco Mundial ela é importante para que a gente possa também ter um choque de realidade. Porque nós temos um problema sério hoje, que é uma questão de governança. Porque senão, veja bem o seguinte, esse polo faturou, ano passado, 174 bilhões de reais. Não é milhões, é bilhões, com B de bola. E pagou muito imposto. Certo? E recolheu muito imposto. Nos últimos 4 anos, o governo do Estado, fruto desse modelo, recebeu em torno de 100 bilhões de reais. 100 bi nos 4 anos. Mas nós tivemos um efeito inverso. A população na pobreza aumentou. Nós somos mais de 58% da população amazonense está abaixo da linha da pobreza. Isso representa uma média de 2,5 milhões de amazonenses. E os miseráveis também cresceu. São mais de 14%, que dá uma média de 611 mil. Então, nós temos problema de governança? Temos. Inclusive, o relatório do TCU sobre a Sulframa indica isso. Segundo, nós temos uma situação que não foi pensada quando lá atrás o Juscelino pensou na Zona Franca. Isso foi algo que este modelo deu tão certo que manteve a preservação do maior estado brasileiro, que é o estado do Amazonas, que tem em torno de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Terceiro, se você pegar o histórico do modelo, e aqui eu quero repor aqui uma coisa que você tem que reconhecer, independente das divergências políticas, quando o amazonino governador, ele lutou muito para trazer empresas para cá. Você lembra disso? Sim, sim. Depois da mesma feita o então governador, senador Eduardo Braga. Depois da mesma feita o senador Omar. E depois nós não vimos mais isso. Então, o que acontece hoje? 90% do faturamento e da robustez do polo industrial da Zona Franca de Manaus está concentrado em 70 empresas das 640. Certo? Segundo, nós tivemos uma diminuição da ocupação de trabalho. E nós tivemos, inversamente inferior, uma redução no que o polo produz. Ah, mas por que o faturamento cresceu? Um dos fatores é o câmbio, certo? Câmbio alto. E nós tivemos uma diminuição salarial, certo? Se você pegar o polo de meados da década de 70 para hoje, nós tivemos um recuo. Fora isso, Gerson, eu particularmente tenho uma preocupação. O processo tecnológico, ele avança muito rápido, certo? Este polo já produziu aquelas câmeras fotográficas descartáveis, não é verdade? Love, já produziu outras coisas, e hoje o conjunto do que ele produziu está num único aparelho, que é um telefone celular, que é um computador, certo? Que é essa mudança da dinâmica. E aí o que eu vejo? Eu vejo que esse choque do Banco Mundial, e eu entendo isso como positivo, né? Eu acho que a gente não deve ter a soberba e a arrogância de reconhecer as nossas fragilidades, até porque até hoje a gente depende única e exclusivamente desse modelo. É de que eu acho que a gente precisa repensar. Né? Agora, só para a gente só para concluir isso aí, você pega hoje um carro, né? O painel de um carro é todo eletrônico, não tem mais função mecânica, certo? Você pega hoje uma geladeira, muitas das funções de geladeiras modernas são eletrônicas. Então, se nós não tivermos preparado para esse desafio, o nosso problema não é nem tributário, não é nem governo federal, não é nem o humor de presidente, o nosso problema passa a ser tecnológico. Só para fechar esse assunto, o senhor esteve recentemente em reuniões na OCDE para ver o tal do IVA, como é que funciona nos países desenvolvidos. Qual foi a sua impressão? E nós vamos sobreviver? Eu ainda vou responder a reforma tributária, se você me permitir. Claro. Eu só queria concluir esse bloco dizendo o seguinte: o CBA, e eu comemorei muito a decisão do governo, quero aqui, inclusive, agradecer a decisão do ministro Geraldo Alckmin, a compreensão do presidente Lula, porque são mais de 2 décadas. Eu acho que isso representa para nós uma luz no fim do túnel. Porque se você pega o setor de só cosmético, né, que é um consumo por grande maioria da população. E todo mundo consome cosmético. Todo mundo consome. O mais simples... O mais complexo. As pessoas mais vaidosas. Mas se você pega um princípio ativo da nossa natureza, agrega esse produto, atividade aqui com agregado regional, gerando renda, dividendo para o homem da floresta, para a mulher que está na floresta. E industrializar isso aqui, eu acho que é um ganho muito grande, e eu estou citando um único exemplo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A grande maioria dos países tem imposto simplificado,
Porque hoje, ninguém sabe quanto é que a gente paga de imposto. Você pega, por exemplo, esse copo. Toda a cadeia foi pagando imposto sobre o imposto. Até chegar aqui. Qual é a proposta do IVA? Né? Eu não sei, aqui não diz qual é a empresa, qual é a marca desse controle remoto, né? Mas vamos supor que isso aqui fosse produzido pela LG ou a Samsung aqui no polo industrial da Zona Franca de Manaus. Todos os componentes que ela comprou aqui, certo? Gerará crédito para ela do imposto, certo? Ou seja, lá no final da cadeia, quando você for comprar, aquele imposto quem vai pagar somos nós, os consumidores. Exato. Não vai ter esse imposto em cadeia que sai mais caro. Então, veja bem o seguinte, nós não pagamos, vamos supor que o imposto disso aqui tenha dado 12% de ICMS pelas tarifas diferenciadas. Nós não estamos pagando 12%, nós estamos pagando muito mais. É a mesma questão que eu vou dizer de um bar, que é um local de prestação de serviço. Toda a água que ele comprar, o imposto que ele pagou da água para a distribuidora vai gerar crédito. Todo refrigerante, idem. Toda bebida alcoólica, cerveja, idem. A energia, idem. Material de limpeza, idem. Então, tudo isso ele vai tirar, porque vai gerar crédito. Qual vai ser o valor? Vai ser aquele. E outra coisa, nós, cidadãos, vamos saber quanto é que a gente paga. Nós vamos caminhar para isso. Não, essa é a proposta do grupo da reforma tributária, e eu vou lhe trazer aqui uma informação. Eu participei há 2 finais de semana atrás, na Paraíba, em João Pessoa, do encontro de governadores, e a gente casou o encontro do GT da reforma tributária. E lá, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, reafirmou o seguinte, que nós só entraremos de recesso depois que votar a reforma tributária. Isso é uma coisa. Segunda coisa, todos os governadores do Nordeste ratificaram apoio à proposta da reforma tributária. Inclusive, na minha fala, eu levantei uma preocupação que fui compartilhado pelo governador Rafael, no sentido de que hoje, né, e aqui eu não estou falando de Zona Franca, hoje, se você pegar o Sul e o Sudeste, mais de 70% do PIB da indústria está nessas 2 regiões. E não dá para negar que o Sudeste tem uma infraestrutura melhor do que as outras regiões. A logística é espetacular, o ponto de vista da infraestrutura, da tecnologia da informação é incomparável, né? E o grande mercado consumidor está lá, certo? Então, nós precisamos compensar isso com o Fundo de Desenvolvimento Regional, mas nós não podemos distribuir isso per capita igual. Nós precisamos ter critérios para que regiões como o Norte, o Nordeste e parte do Centro-Oeste recebam isso de forma diferenciada. E estados que já estão numa condição melhor, receba, se tiver que receber, receba muito pouco. Deputado, para que haja um equilíbrio. Agora, você fez uma pergunta à Zona Franca de Manaus. Eu quero dizer que eu tenho uma preocupação. Até hoje, o governo do Estado não apresentou uma proposta para nós, certo? Por quê? Porque o Estado tem o que ele dá de incentivo e sabe o que a União concede. Ele é o único que tem essas informações. Nós não temos condições de tratar empresa por empresa, são 460, certo? Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, nós estamos saindo de um leque de no mínimo 7 impostos para 1, porque vai ser uma única legislação, mesmo que seja dual, com alíquotas diferentes, mas ele terá uma única legislação. A legislação que nós aprovamos, que essa é a proposta no Parlamento Brasileiro, servirá para a política tributária do governo do Estado e dos municípios. E nós precisamos ter uma proposta. Por quê? Desculpa, como eu acabei de falar, nós vamos votar a reforma tributária. Você diz, mas não vai aprovar, não sei o quê. Isso é outra questão, mas que nós vamos votar, nós vamos votar. E eu entendo o seguinte, nós estamos no primeiro ano de um governo, primeiro ano dessa legislatura, e a única proposta de grande porte que está no parlamento é a reforma tributária. O presidente Arthur Lira quer aprovar, tanto é que ele não montou comissão, colocou grupo de trabalho que é mais sério, e eu tive uma conversa demorada com o presidente Rodrigo Pacheco do Senado. A conversa não foi diferente, foi no sentido de que quer votar a reforma tributária. Porque, veja bem o seguinte, nós vamos simplificar imposto. Hoje, Gerson, nós temos quase um PIB em contencioso na justiça.
Tudo por conta desse cipoal fiscal. Desse cipoal, são em torno de 6 trilhões de reais. Isso é inaceitável. Outra coisa, o cidadão... incobrável. O cidadão precisa ter transparência. Terceira coisa, eu defendo o cashback. O que é o cashback? É devolver aquela diferença para os mais pobres. Você sabia que hoje, o salmão está na cesta básica? Você tem até um projeto para tirar, né? Para tirar o camarão, a lagosta, o presunto de Parma, queijo suíço, isso não dá, isso é uma vergonha. Coisa que o cidadão não come, né? Aí você pega o seguinte, a dona Jaquina, que mora lá no Igarapé da Sharp, paga o mesmo imposto para ela comprar uma forma de ovo do que o Paulo Lemon, que é um bilionário empresário brasileiro. Isso não está justo. Eu queria fazer uma pergunta, Isso não é só para correto. fechar esse tema, porque eu ainda tenho uma última pergunta para o senhor. Tudo se encaminha para compensar fiscalmente e financeiramente os estados para a criação desse fundo. Mas esse fundo gera emprego, sim ou não? Pergunta de CPI. Gera, porque o que acontece? A gente retoma o desenvolvimento econômico. E os estados e municípios e a União... Não será um dinheiro que vai entrar na conta do governo de plantão, vai ficar ali para ele usar como ele quiser? A ideia é trabalhar dois fundos. Um é o fundo de compensação, pois é, esse para fundo manter o equilíbrio, porque tem estados, tem municípios que podem perder receita, certo? O outro é o fundo de desenvolvimento regional. São questões distintas. Mas estão no âmbito da reforma tributária? Estamos discutindo. Porque... Bora avançar então. Veja bem o seguinte... Porque assim eu queria CPI mesmo. Ele não me falou isso, Gerson, mas o que eu percebo? O deputado Aguinaldo foi o relator da PEC 45. Quando tentaram fazer vamos dizer assim, uma simplificação bem bolada. Não, né? Tentaram fazer ali desenhar uma figura estranha, porque nós não temos comissão conjunta do Senado e Câmara para PEC. E juntaram a 45 e a 110. Ele foi o relator. Eu era vice-presidente da PEC 45. Então, veja bem uma coisa. Eu acredito que uma semana, porque esse texto, ele tem que ter um mínimo de sensibilidade de bancadas articuladas no parlamento. Porque a gente precisa ali de mais de 300 votos na Câmara dos Deputados para conseguir aprovar uma PEC. E eu já falei isso para o deputado Reginaldo, que é o coordenador, conversei com o deputado Aguinaldo, que nós temos que votar a PEC e ter o conjunto de projetos de lei para tramitar em sintonia. Não dá para tratar as coisas diferenciadas. Agora, a questão da Zona Franca, o que eu vejo? Não tem jeito, isso vai ter que ser custeado pelo Caixa do Tesouro Nacional, certo? Isso é uma coisa. Vai estar mais fornido. A segunda coisa, você vê o seguinte, essa questão do incentivo fiscal. Esse modelo, que lá atrás também uma informação errada, traduziram a fala dela de forma erroneamente, a Simone Tebet não disse que o modelo Zona Franca de Manaus é ruim. O que ela disse é que a política de incentivo fiscal se exauriu, certo? Agora, a gente é muito cobrado. Eu entrei com requerimento junto à Receita Federal para ela mostrar qual é a métrica, qual é o cálculo que ela chegou nesse incentivo de 50 bilhões, que não é isso. Mas mesmo os 50 bilhões do modelo, sabe quanto que o governo federal dá incentivo para o norte do Brasil? 70 bilhões. Sabe quanto é para o sudeste? Mais de 200 bilhões. E isso, os grandes jornais que criticam o modelo Zona Franca de Manaus, não falam nada, como diz o nosso caboclo conterrâneo, come a Bil. Desigualdade completa no trato das renúncias fiscais. Mas fechando a nossa entrevista, que tem informações importantíssimas para você que nos acompanha pelo Real Time 1 Play, e assine o nosso canal aí o mais rápido possível para ter informações de qualidade. Eu queria falar com o senhor sobre a sua participação ainda nesta semana na Comissão de Aviação, o que tratou de voos para Manaus, que é um problema de logística e também de conforto para os nossos habitantes quando tem que sair para suas férias, sair a trabalho. Gerson, conta um pouquinho de como foi essa conversa. Nós temos dois grandes desafios. Vou lhe dar uma situação. O cidadão que mora em Boca do Acre, para vir para Manaus, ele tem que sair. Pega a estrada, vai para Rio Branco, de Rio Branco ele pega um voo que só tem de madrugada, vai para Brasília, aí ele espera em Brasília para vir para Manaus, e para voltar e vice-versa. Isso é um absurdo. Segundo,
Muitos municípios do estado do Amazonas não têm aeroportos. Terceiro, nós só temos 5 pistas balizadas com sinalização noturna no estado do Amazonas, que é Manaus, Tefé, Tabatinga, Parintins e São Gabriel da Cachoeira, que tem uma demanda muito em função do Exército. O que eu defendo? Primeiro, que a gente tenha aeroportos, que a gente possa ter uma pista maior e ter fluxo de aviação. Se você pegar e resolver o problema da pista de Maués, você pode inclusive fazer aquela região do Baixo Amazonas, começando Manaus, Parintins, indo até Santarém e retornando, fazendo o último pouso em Maués, voltando para Manaus, você tem viabilidade. Com pista em Carauari e Irunepé, você faz aquela calha do Juruá e ali a região do Acre, né? E ali você estrutura Lábrea e Boca do Acre. Quari já está em obra. Se a gente estruturar São Paulo de Olivença, você pode sair daqui e fazer Manaus, Quari, Tefé, São Paulo, Tabatinga e retornar ou no retorno. Ou seja, a gente passa a tirar a população do interior do isolamento. Como é que uma pessoa vai passar 20 dias numa embarcação, 25 Sem dias, condições, vindo de Irunepé, do Alto Juruá, para chegar em Manaus? No mundo de hoje isso não dá mais. Essa é a grande realidade. E se nós tivermos aeronave maior, nós diminuímos o preço da passagem. Segundo, é inaceitável que a gente pague mais caro o preço para sair daqui, por exemplo, para ir para Brasília, do que tu sair do Brasil para ir para a Europa. Uma pessoa me deu um depoimento em Tabatinga, ele é funcionário público federal, deputado, eu saio daqui, atravesso a rua, vou para Letícia, pego um avião, vou para Bogotá, de Bogotá vou para Miami, a passagem sai mais barato do que eu pegar um voo da Azul, Tabatinga, Manaus. E nós já votamos inúmeros projetos, e nós temos um cartel. O Brasil é o único país do mundo com dimensões continentais, só tem 3 empresas operando, certo? Só tem 3 empresas operando. E a ANAC come a BIL. E essas 3 empresas trabalham para inviabilizar a aviação regional. Né? A aviação como um todo, não só a regional. Então, isso é inaceitável, é um grande lobby, o preço da passagem está nas alturas, nada efetivamente justifica isso. A terceira coisa eu estou defendendo para a aviação regional, mas em especial para a Amazônia, que a gente utilize o fundo das concessões, certo? Para subsidiar 50% do combustível e com isso diminuir o custo das horas de voo na aviação regional, mas em especial para a Amazônia, que essa é uma luta nossa e uma preocupação nossa. Por quê? Porque é um instrumento importante de mobilidade e de deslocamento, né? Eu entendo que nós, por morarmos na Amazônia, precisamos disso e ter a infraestrutura. E, por último, nós temos municípios como Maraã, como Arini, como Jutaí, como Pauini, como Nova Olinda, certo? Que são municípios, entre outros, como Canutama, né? Tapauá precisa ser melhorada, que não tem pista de pouso, né? Então, essa é uma briga nossa, para que a gente comece a resolver essa questão, porque muitas vezes precisa fazer a remoção de um paciente em caso de urgência, banco de sangue, e essas pessoas não têm como serem transferidas desses municípios. Eu estou citando aqui um caso extremo, mas nós temos outras situações que precisa ter pista de pouso para que a população possa ter essa oportunidade a esse modal. Deputado Sidney, muito obrigado mesmo pela sua entrevista. Tivemos informações valiosíssimas e temas que devem estar na sua cabeça, devem estar na agenda, porque a Amazônia é Brasil. Com certeza, eu agradeço a oportunidade. Tão logo eu dialogue com a equipe do Banco Mundial, me comprometo aqui a estar à disposição para que a gente possa fomentar esse debate. Eu entendo que a participação da população, e agradeço essa oportunidade ao Real Time de poder me dirigir sobre esses temas à população do meu estado. É isso aí. Se você gostou dessa entrevista, curta. Se gostou mais ainda, compartilhe, comente, deixe lá o seu like e não esqueça de assinar o nosso canal Real Time Play 1 no YouTube. E até uma próxima oportunidade.